Eu tive 2 períodos de clandestinidade, um com os meus pais e outro posterior com o meu companheiro, não é? Pronto. Os meus pais viviam em Valdevargo, depois passaram para a zona de Lisboa, para a margem sul, numa semi-clandestinidade. O meu pai ainda trabalhava, não é? Pronto, numa profissão que tinha, e a minha mãe também. Acho que em limpezas, não sei, mas acho que era isso. Nessa altura vieram com eles, nós somos 3 filhas, eu sou a do meio, portanto a minha irmã mais velha já tinha feito a primária, a mais nova ainda não tinha feito a primária, e vieram as 2 com eles. Eu fiquei na terra, na escola, porque na clandestinidade, mesmo numa semi-clandestinidade, era complicado ter crianças na escola, por causa dos nomes, porque normalmente na clandestinidade usamos nomes falsos. Penso que sabem isso, não é? E, portanto, as casas não podiam ter ligação nenhuma. Nós não podíamos, quando mudávamos de casa, dizer, olha, viemos daqui. Aquelas pessoas conhecem-nos, não é? Pode pedir informações, como normalmente as pessoas fazem. E foi, nesse caso, foi nesse aspecto que eu tomei conhecimento. Eu já sabia, não é? Portanto, que havia o Partido Comunista Português, porque a minha terra, Valdevargo, e mais 2 terrazinhas ali ao pé, que era Pias e a Aldeia Nova de São Bento, que neste momento chamam Vila Nova de São Bento, são 3 terras onde havia grandes lutas operárias na altura havia muitas greves, não é? Portanto, havia falta de trabalho, aquilo é tudo uma região muito pobre, porque era uma região de grandes latifúndios, não é como no norte, que é minifúndio, não é? Ali eram extensões enormes de terra com um só dono, e, portanto, as pessoas trabalhavam na apanha da azeitona, na ceifa e pouco mais. Portanto, havia muita miséria. E, claro, o Partido Comunista ali implantou-se, não é? Obviamente, num sítio onde havia muitas dificuldades. E eu já sabia que havia, portanto, gente clandestina, não é? Não quando era muito criança, mas depois, mesmo quando já andava na escola, não é? Sabia que os meus pais tinham vindo para a clandestinidade por causa de serem do Partido Comunista Português. E eu fiquei na escola e veio as 2 minhas irmãs. Depois, eu podia ter ficado com a minha avó, com os meus tios, não é? Mas não, eu queria vir para o pé dos meus pais, óbvio, não é? Portanto, sabia que também iria ter aquelas condições, mais ou menos. Claro que não tinha uma ideia muito precisa do que era a clandestinidade. Mas eu queria vir era para o pé dos meus pais. Depois uma pessoa vai se apercebendo das coisas, que não pode ir ao café, não pode ir ao cinema, não pode brincar na rua, ou uma coisa muito circunscrita, não é? Eu lembro-me, quando depois vim para o pé dos meus pais, depois quando eu vim para o pé dos meus pais, em 61, estava a minha irmã mais velha, com os meus pais, que já tinha feito, veio com eles logo, não é? Primário. Nessa altura, quando eu regressei para o pé dos meus pais, a minha mãe levou a minha irmã mais nova para ir para a escola, não é? Portanto, houve assim um período em que tivemos todas separadas, no fundo, não é? Primeiro foi a mais nova com a mais velha, depois fui eu com a mais nova. Eu estive muito pouco tempo com a minha irmã mais velha, porque ela, entretanto, passado 2, 3 meses, 4, vai, foi para a União Soviética tirar um curso e esteve lá até ao 25 de Abril. Portanto, foi para lá em 61, 62 e regressou só no 25 de Abril. Portanto, com essa tive muito pouco tempo. Eu depois, portanto, fiquei com os meus pais, continuámos, a minha irmã mais nova, entretanto, acabou a primária e veio, não é? Para o pé de nós, continuámos com a tipografia. E, entretanto, houve a oportunidade de eu ir à União Soviética tirar um curso. Propuseram para ir e eu fui. Foram 9 meses, tivemos lá 9 meses. Eu estive lá 9 meses e foi onde conheci o meu marido. Ele também estava lá nesse grupo, éramos 3. E depois estivemos lá 9 meses e pronto, quer dizer, ele depois regressou primeiro do que eu, mas combinámos quando regressássemos iríamos juntar-nos. Não casávamos, não é? Normalmente não havia isso, mas juntávamos. E foi assim que isso aconteceu. Por isso é que eu digo que depois de me juntar com ele, comecei a ter uma outra fase da minha vida clandestina. Já tinha uma casa a meu cargo, não é? Porque eu, quando estava com os meus pais, não tinha essa preocupação da casa. Quer dizer, tinha em medida da defesa, não é? Quando se visse alguma coisa estranha, contar aos pais, olha, parece que há ali qualquer coisa.
Mas depois era essa uma das tarefas fundamentais das mulheres que não tinham trabalho de organização. Porque normalmente quem tinha trabalho de organização eram os homens. Havia reuniões à noite, não é? E, portanto, esse trabalho era muito mais para eles do que para as mulheres. As mulheres ficavam em casa, tinham a tarefa de vigilância da casa, às vezes podiam fazer pequenas tarefas, como ir pôr um sinal. Era completamente diferente, não é? É óbvio que a gente tinha que ter certos cuidados. Aliás, na escola onde a gente estava, aquilo era um campus universitário também. Era uma grande extensão com vários edifícios. E havia gente de todo o mundo, quer dizer, jovens, não é? Que iam para lá também fazer cursos. Havia imensos jovens de todo o mundo. É óbvio que a gente lá tinha muito mais liberdade, não é? Aliás, como eu há bocado falei na história da tese, esse senhor disse que não se podia sair da escola. Aquilo era a escola central do Consomol, da juventude deles. Podíamos sair quando quiséssemos. Quer dizer, é uma das outras coisas que eu acho que é uma asneira grande, mas pronto. Claro, tínhamos liberdade, tínhamos nomes falsos também, tínhamos pseudónimos com um cartão, não é? Porque para o caso de nos perdermos, as autoridades saberem onde é que nos podiam levar. A gente tinha essa facilidade, não é? Mas, claro, é evidente, íamos para todo o lado à vontade, não tínhamos problemas nenhuns, assistimos a montes de espetáculos, óperas, coisas que aqui não tínhamos hipótese nenhuma de ver, não é? E depois não é só isso, é o convívio com todos aqueles jovens, não é? Que aqui era limitadíssimo, não tínhamos, no fundo, não é? Além de, claro, aprender coisas que também aqui não podíamos aprender, não é? É óbvio que quem trabalhou em tipografias acaba por ter uma coisa muito fácil, que é o português. Aprende o português. Depois, nós juntámos-nos em março de 68, nós regressámos em 67, ele regressou em julho, eu também no final de julho, e só depois, em março de 68, é que nos juntámos. A filha foi planeado, a filha foi, o primeiro, o outro não. Porque as mulheres na clandestinidade estão muito sozinhas, não é? Portanto, eu estava em casa sozinha, ele saía para reuniões, quando não saía estava em casa, não é? Mas pronto. Mas não tínhamos grande contacto com outras pessoas, só tínhamos quando iam lá dirigentes do partido fazer reuniões, não é? Nessa altura havia uma confraternização de todos, falar sobre a situação política e as coisas do momento, mas depois havia a reunião à parte, que eu já não tinha que saber, não é? Do que iam discutir. E nós estávamos, era muito sozinho. E o ter um filho era uma maneira de estar mais acompanhada, no fundo, mais, como é que é de dizer? Menos só, pronto, exatamente. Ter uma coisa mais para tratar. E esse bebê nasce quanto tempo depois de vocês estarem em casa? Ela nasceu em dezembro de 69, portanto nós juntámos-nos em março de 68 e ela nasceu em dezembro de 69. Eu, quando me juntei com o meu companheiro, vindo lá da URSS, deixei os meus pais, eu separei-me dos meus pais nesse dia. No dia em que me juntei com ele, separei-me dos meus pais. A minha função na tipografia acabou. E a sua função agora, a partir de agora, era a defesa da casa? Exatamente, estar na casa, tratar das coisas relativas à casa, não é? E assim, e ajudar o que fosse preciso, claro, nas novas tarefas que o meu companheiro tinha. Nós, se tínhamos algum problema de saúde, tínhamos que ir a um médico particular. O partido pagava essa despesa, não é? Porque o nosso salário não dava para esses extras, vamos lá. O partido tinha, através da sua organização, médicos amigos, enfermeiros amigos, que, portanto, davam alguma ajuda nesse aspecto. Eu lembro-me, quando fiquei grávida, e não havia médico de família também, nessa altura. Havia uma médica amiga do PCP, não era militante, talvez, do PCP, mas era uma pessoa de esquerda e que, portanto, podia dar ajuda nesse aspecto. E eu lembro-me que fui à casa dela uma ou duas vezes, quando estava grávida da minha filha, para ela medir a barriga, para ouvir o som do coração, para ver se estava tudo mais ou menos, porque não havia... Quer dizer, análises a gente ainda, acho que fiz uma vez, mas aminocenteses, ecografias, nada disso. Eu não tinha contacto com a organização. É claro que dos camaradas que iam lá à casa, e que não eram muitos, não era? Portanto, era um ou dois,
Claro, tínhamos solidariedade e apoio, obviamente, não é? A única ajuda que nós tínhamos éramos nós em casa. Nós não tínhamos contacto com mais ninguém. Os camaradas iam lá à casa para discutir problemas de organização e de trabalho, mas mais nada. Eu não sabia de outros clandestinos, não é? Sabia que havia, óbvio, mas não nos visitávamos, obviamente, era impossível. Eu separei-me dos meus pais em 68, nesse dia, e só vi os meus pais em 74. E não foi no 25 de Abril, porque a gente não sabia para que lado é que ia o 25 de Abril, não é? Não havia mais nada, não, era impossível, não é? Era impossível. Claro que se uma pessoa tivesse algum problema de saúde, teria que recorrer a um médico qualquer, não é? Mas eu não, nesse aspecto, eu não sei qual é a experiência de outras pessoas, não é? Mas o único apoio era esse. Depois do meu filho, foi diferente porque com a implantação da ARA, não é? Com as ações da ARA e com a saída nos jornais de fotografias dos membros da ARA, eu quando tive o Zé, quando estive na maternidade, foi um mês e poucos antes do 25 de Abril, já tinham saído as fotografias todas dos dirigentes da ARA. E aí achámos melhor eu sair rapidamente da maternidade. E fui para a casa dessa tal médica, ali na Margem Sul. Portanto, a nossa filha ficou em casa de uns camaradas, do Jaime Serra e da Laura. Ficou com eles enquanto eu estive lá na maternidade e durante o tempo em que estive em casa dessa médica. Tivemos lá uns dias, já não me recordo quantos, e, portanto, saímos com o termo da responsabilidade, assinado pelo nome falso do meu marido. Mas pronto, estávamos acompanhadas pela médica, tínhamos um respaldo ali. Porque nessa altura era necessário que ele desse autorização para isso, não é? Exatamente. Sim, naquela altura era horrível, não se podia fazer nada sem os maridos, não é? O PCP defendia, e portanto foi essa a indicação que nos foi dada, quando chegasse à altura do parto, eu deveria para uma maternidade particular. Penso que também com gente ligada a apoiantes do PCP, portanto, que poderiam... E era melhor, porque não era uma maternidade pública, havia mais recato, enfim, talvez menos perguntas sobre questões pessoais, não faço ideia. Só que estas coisas muitas vezes não correm como a gente quer, não é? E, portanto, no dia 1 de dezembro de 69... Exato, assim, às 6 da tarde, apareceram os sinais de parto. Claro que nós fomos para a maternidade, estava cheia, não tinha vaga. Lá tive que ir a correr para a maternidade de Alfredo da Costa, não é? Pronto. Lá entramos, lá estive, não é? Lá fiquei, nunca mais o vi. Entretanto, a criança nasceu, eu perguntava aos médicos, mas ainda nasce hoje, porque era o meu dia de anos. E, portanto, eu perguntava se ainda nascia hoje. E ela, sim, ainda nasce hoje. E pronto, lá nasceu. Correu tudo bem, não é? Não houve grandes complicações. E pronto, passado 2 ou 3 dias, volto a sair, vim para casa. Queriam registrar a criança lá no hospital, não é? Mas isso a gente não deixou, porque não podíamos. Não tínhamos documentos, não tínhamos nada. E para registrar depois foi uma carga de trabalho. E pronto. Tanto que optámos depois, quando nasceu mais novo, não o registarmos. E pronto. Registámo-lo porque se deu o 25 de Abril, ele nasceu em 11 de março, antes do 25 de Abril, e pronto, registámo-lo. Casámos também, porque não sabíamos como é que havia, porque naquela altura os miúdos que eram filhos de pais que não estavam casados, na cédula tinham filho ilegítimo, como se não fossem filhos legítimos dele e dela, não é? Mas pronto. E então optámos por casar, por assinar os papéis, e depois, quando casámos, registámos o mais novo e tratámos do problema da filha ilegítima também. Ficou os 3 assuntos resolvidos. Quando havia algum problema, a gente tinha que ir a um particular, não é? Lá está. Mas também não tive grandes problemas nesse aspecto, não é? Portanto, não me posso queixar que tenha tido algum problema nesse aspecto. Não. Quando havia algum problema, íamos a um médico particular, não é? Pronto, pagava-se a consulta, não é?
Porque não tínhamos esse outro apoio de médicos do PCP, não é? Que pudessem dar consultas assim a essas pessoas. Ela tinha um problema de asma e muitas vezes tive que correr com ela para o médico particular já completamente cianosada. Isso aconteceu 1 ou 2 vezes e já estava sozinha em casa, é muito complicado, mas pronto, lá escapou. Era mais fácil. Agora, quando iam ao hospital, eu com eles ao hospital, assim, na clandestinidade, não fui. Mas eu lembro-me, quando estava ainda com os meus pais, a minha mãe partiu um braço na clandestinidade. E, portanto, tivemos que ir com ela para o hospital, não é? Pronto, lá foi. Nomes falsos, morada falsa, tudo falso. Nessa altura aí, é assim. Normalmente, antes da gente sair da maternidade, as enfermeiras davam-nos umas luzes sobre o que deveríamos fazer, não é? Portanto, para o peito não ficar, não encaroçar, como se costuma dizer, não é? Para o leite sair, tirar sempre o leite. E, portanto, como tínhamos esse cuidado, eu não tive problemas nesse aspecto. Ele não trabalhava, ou por outro, ele era funcionário clandestino, não é? Portanto, não tinha um trabalho fora. Dizia que tinha um trabalho fora e de vez em quando batia com a porta, saía, mas depois regressava à casa para trabalhar. Não tenho assim grandes desafios, porque, não sei, correu tudo bastante bem, eu acho. Não é? A minha experiência é que mesmo a parte da gravidez, do parto e posteriormente, tudo correu. Não houve grandes complicações. A Maria fala que tinha muito essa tarefa de defesa da casa, que se dedicava muito, enfim, às coisas de casa. Depois de ter a bebé, sente que de alguma forma o seu papel se alterou na organização? Ou seja, porque estava em casa, mas a filha já acarreta mais preocupações, acarreta mais cuidados? Sim, não, acaba por ser a mesma coisa, é mais um acrescento de trabalho, não é? Mas pronto, tem as suas vantagens também. Nós, quando vamos para uma situação destas, não é? Já sabemos que não vamos ter apoio da família, dos amigos, não é? Pronto, quer dizer, eu também não tinha grandes amigos, porque vim para pé dos meus pais muito nova, não é? E depois uma pessoa não podia fazer amigos, não ter amigos, como normalmente as pessoas têm, não é? E vão para aqui, para ali, jantar ao cinema com eles. E, portanto, isso... Há muitas pessoas que ficam muito... Não sei... Não é aborrecidas, ficam muito magoadas com essa situação, mas, quer dizer, era a situação que a gente já sabia, que vínhamos encontrar, não é? Portanto, ou aceitamos, achamos que devemos fazer isso, ou então não vimos. Eu não tenho problema nenhum, quer dizer... Não posso dizer, está bem, não foste presa, não... Pois não, mas o que é que uma pessoa pode fazer, não é? Aliás, foi por um triz que não fomos presos, quase, não é? E, portanto, nessa altura, se tivéssemos sido presos, não sei se estaria aqui viva, não é? Mais ligada à ARA, não é? Pronto, portanto, isso aí... E há muitos da ARA que foram presos e foram muito torturados. Como os meus pais também, aliás. Claro que depois sabia que a minha irmã estaria com eles e que iria para a casa dos meus tios, ou assim como foi, não é? Porque ela tinha 14 anos. Foram buscar lá à prisão e pronto. E a partir daí, a partir dessa altura é que a minha mãe foi muito torturada. E meu pai já tinha sido, não é? A minha mãe tentou-se matar na cadeia. Portanto, aquilo não é para doce. Eu, quando recebi a notícia que eles tinham sido presos, fiquei... Como é que uma pessoa fica? Completamente destroçada, não é? Porque sabia que eles iam ser torturados, etc. e tal, sabia essas coisas. Mas eu não podia fazer nada, porque ou eu me entregava à polícia, não é? A questão está aí. Eu estava clandestina, não é? Como nessa altura ainda não tinha os filhos. Mas pronto, mas estava eu e o meu companheiro, não podia fazer rigorosamente nada. O mais novo ficou-se pelo 12º por aí. A mais velha é mestra em engenharia de materiais. Pronto, sempre boa aluna. Ele foi pior. Sim, mas tiveram um percurso sim. pacífico. Sim, exatamente. Escolas públicas sempre.
Ela entrou no técnico logo de seguida, portanto fez... Há muitas mulheres que nós fomos entrevistando que nos relatavam que muitos dos conhecimentos acabavam por ter sido passados por mães, avós, mas em contexto de clandestinidade vocês não têm isso. Não, nós não temos isso. Aliás, eu lembro-me que uma moça que era enfermeira também, que depois soube que era mulher de um que trabalhava na área, também estava ligado ao meu companheiro, era enfermeira onde ele também tinha reuniões, em casa dele, e trouxe-me um grande livro sobre o parto, sobre os cuidados a ter, e, portanto, isso ajudava muito, não é? Empiricamente, mas pronto, mas sempre dava algumas dicas importantes. Aliás, eu lembro-me nessa parte do livro, ela ouviu umas páginas que disseram para eu não ler. Claro que eu li, não é? Coisas horríveis que sucediam se o bebê morresse, etc. e tal, mas pronto. Eu acho que a gente tem de pensar positivo, não pode pensar nessas coisas. Se senão não tinha filhos na clandestinidade, não é? Não valia a pena. Portanto, muita da informação que vocês acabavam por receber acabava por ser por essas fontes mais científicas. Sim, do que propriamente exato. Não, porque de família não é? Porque, quer dizer, eu não tive o privilégio dos meus filhos irem passar férias com os avós, por exemplo, não é? Então, tínhamos acesso aos métodos, não é? Íamos à farmácia e comprava-se. Não, isso sim. Comprava na farmácia normalmente. Antes, agora é que está tudo muito mais normalizado, pronto, é preciso ter registros disto, daquilo e daquilo outro. Mas naquela altura não, a gente comprava antibióticos sem receita, comprava-se tudo sem receita, não é? Agora também, mas não, pedia-se na farmácia e eles vendiam, não é? E alguma vez contactou com informações sobre aborto? Sobre aborto, só aquilo que a gente lia, ou em revistas que por acaso, ou livros, não é? De resto, mais nada. Sabiam que existia? Claro, sabíamos que existia, óbvio, não é? Em muitas más condições. Montes de mulheres que morriam por causa disso, não é? É assim. Eu queria perguntar-lhe como eram geridas as tarefas e como é que conciliavam o cuidado com os filhos e as atividades clandestinas, portanto. As atividades clandestinas era só estar em casa, defender a casa, tentar perceber se há alguma coisa estranha na rua que pudesse dar a entender que havia vigilância à casa, não é? Pronto. Fora disso, não. As tarefas em casa eram divididas, ele fazia, se fosse preciso, a mesma coisa que eu. Não, nesse aspecto, quer dizer, o meu pai já não era assim, não é? Pronto, eu lembro-me que eu vivi muitos anos com meus pais e aquilo, a minha mãe todos os fins de semana limpava a casa. Esfregão de arame, no soalho e a cera e... meu pai não fazia isso, não é? Eu lembro-me que era isso que fazia eu com a minha irmã e a minha mãe. Claro, lavava a louça de vez em quando, fazia algum comer, mas não é aquele tipo de homem que hoje existe atualmente, que as tarefas são divididas igualmente, pela mulher e pelo homem. Sente que o seu companheiro já era mais participativo do que Claro, o seu pai? Evidente. Sim, muito mais, não é? Óbvio. Mas ainda assim, queria perguntar-lhe se no cuidado das crianças, portanto, quando falo de cuidados, estou a falar do banho, não, isso ele dava. Isso não havia problema nenhum. Não, isso dava. Sim, isso. Dar a fralda, dar banho. Então era bastante participativo? Sim, isso era. É óbvio que muitas vezes não tinha tempo, porque tinha que ir para uma reunião ou fazer outras coisas, não é? Mas isso acontece a qualquer um. Mas não, quando era necessário fazia isso, sim. Mesmo depois do 25 de Abril. Ele participava, começou depois a participar menos, depois do 25 de Abril. Acha estranho, não é? Pois. Ele era responsável pelo setor militar do PCP. Um dos responsáveis. E, portanto, ia para montes de reuniões, não tinha tempo, passava o dia em reuniões, chegava tardinho a casa. Tanto que nós tivemos um grande quiproquó, que eu disse, desculpa, isto assim não pode ser. Ou bem, ou ajudas-me, ou então o melhor é cada um ir para o seu lado. As coisas... Porque eu tinha que ir ao infantário buscar os dois, à escola, etc e tal, e ele, como tinha as reuniões, não podia, não pode ser.
Depois também depende, não é? Eu sou muito espirra canivetes. Estou sempre a refilar, sou muito refilona. Depois do 25 de Abril, os meus filhos só tiveram infantário em setembro. Ora, portanto, tinha 2 crianças a meu cargo, sem saber o que lhes fazer, não é? Muitas vezes ou os deixava com os meus pais, ou eu tinha trabalho para fazer eu e dizer, não, desculpa, hoje ficas tu com eles em casa, não é? Porque as coisas também não podem ser assim, não é? E, portanto, foi assim até que tiveram infantário. Depois era eu que os ia buscar, era eu que os ia levar, porque ele tinha imensas reuniões. Não pode ser, não, temos que dividir as coisas. Pois nessa altura já contava com o apoio dos seus pais, não é? Não grande, algum apoio, sim, de ficarem com eles quando era necessário, sim, isso sim. E depois o reencontro e o estabelecer laços, foi algo natural ou foi algo como se perdeu há alguns anos? Com os meus pais? E com as suas irmãs também? É assim, eu, portanto, no dia 25 de Abril, eu sabia onde os meus pais moravam, mas como não sabíamos muito bem para onde é que ia o 25 de Abril, não ficámos ainda sem... Eu só fui ver os meus pais no 1º de Maio. No 1º de Maio, nós vimos no dia 30 de Abril, o Álvaro Cunhal regressou. Então, mas não nos dizia nada para a gente sair, não pode ser. Portanto, no 1º de Maio resolvemos pegar nos filhos, apanhámos um táxi e fui bater à porta dos meus pais. Os meus pais já lá não estavam em casa, já tinham ido para o 1º de Maio. Estava a minha irmã mais nova, a outra ainda não tinha vindo, da URSS. E agora o que é que fazemos? O Zé tinha 1 mês e tal, o cachorro pequenino. Deixámos o miúdo em casa de uma vizinha, da minha mãe, e fomos para o 1º de Maio todos. E foi nesse dia à tarde, quando regressámos do 1º de Maio, que eu vi os meus pais 8 anos depois de os ter deixado. E a minha irmã. É óbvio que eu tenho mais afinidade com esta minha irmã mais nova, que foi com quem eu tive mais tempo. Não é? É natural também, mas de resto... Não tivemos aqueles problemas como muita malta da clandestinidade tem, porque se separou dos filhos, porque esse era um problema, nós estávamos quase a ter esse problema, porque a Leonor estava quase a ir para a escola, mais ano menos ano, não é? E nós tínhamos que equacionar onde é que vamos pôr a criança. Fica com a tua mãe, porque o pai dele morreu em 72, foi muito cedo. A mãe é que morreu já depois do 25 de Abril. E, portanto, eu ficaria com os meus pais, porque os meus pais estavam legais nessa altura, não é? Tinham saído da prisão em 72, 73. Ou então iam para a URSS, que era o costume. Como muitas criancinhas foram, com 5, 6 anos, e depois... Estragou-se a relação com os pais, não é? Muitos deles, como se sabe. Era uma situação muito complicada, que eu não sei como é que a gente ia resolver, não é? Quer dizer, normalmente uma criança ajuda mais à defesa da casa e das pessoas, no fundo. Já agora, deixe-me só contar o seguinte. Quando nós morávamos já em Odivelas, quando aconteceu o 25 de Abril, e o Raimundo estava em casa, porque não ia sair para o trabalho, não é? E ouvimos barulho na escada. Nós, quando ouvimos barulho na escada, os clandestinos, pelo menos eu lembro que meus pais era a mesma coisa, íamos tentar perceber do que é que estavam a falar. Mas nesse dia, não sei lá porquê, acabei por não me levantar logo para ouvir do que é que estavam a falar, e quando me levantei para ir a escutar, acabaram a conversa, cada um meteu-se em sua casa. Eu disse assim, Paulas, que chatice. Voltei novamente para a cama. Passado 2 ou 3 minutos, continuaram, abriram novamente as portas e começaram a falar. E então eu levantei-me logo e fui e ouvi. A dona Irene, que era a professora do Instituto de Odivelas, que morava ao nosso lado, Salazar era um anjo, uma coisa bestial. E eu ouvi, não saia de casa, está tudo cercado, não deixam entrar nem sair de Lisboa, portanto o melhor é não sair. E eu fui contar ao Raimundo, que estava na cama ainda. Ligámos a rádio, acho que já tínhamos televisão nessa altura, que os meus sogros deram dinheiro para comprar. E pronto, e começámos a ver que tinha havido qualquer coisa. Não sabíamos ainda para que lado é que as coisas iam, não é? Mas pronto, quando vimos, começámos a... Não podíamos fazer demonstrar grande alegria, não é? Estávamos ali clandestinos.
E foi assim que soubemos do 25 de Abril. Sobre a história de ir ver os objetivos, era, por exemplo, lembro-me de ali em Oeiras havia o Comiberland, um edifício da NATO. Aquilo estava em construção e ia ser inaugurado. E pensou-se fazer uma ação lá e fez-se, não é? E nessa altura, eu lembro que a Leonor, tínhamos o carrinho, íamos com a Leonor, passeávamos por ali, com um casal a passear, com a criança no carrinho e tentar perceber como é que as coisas estavam por ali. E ela fazia ia com a gente a muitos sítios fazer isso. Íamos ver com a criança, que dava um aspecto normal, não é? Casal a passear. Participava... não a meter as bombas nos sítios. A ir ao sítio e deixar lá a bomba e não sei o quê, não é? Ou a vigilância, mas participava em fazer nos trabalhos de preparação. Nos trabalhos de preparação, por exemplo, aquelas bombas incendiárias que foram feitas para tanques, foram feitas numa casinha que a gente tinha alugado ali em Arruda dos Vinhos. Ainda existe essa casa, sei lá, um dia destes. Pronto, e fazíamos ali as misturas das coisas. Nesse aspecto era o que a gente fazia, que eu fazia. Só não ia lá ao sítio, mas de resto. Ou iam para a casa dos meus pais, não é? Independentemente da situação, que eles também eram pessoas com poucas posses, não é? Mas para não nos separarmos para eles não irem para o estrangeiro, não é? Seria a opção mais normal, acho eu. Para vocês, essa ideia do estrangeiro não... Era um bocado... Não nos agradava muito. Era uma opção quase fora do baralho. Nessa vivência das crianças em casa, eu fico a pensar que deve ser muito difícil entreter uma criança tão pequena. Como é que vocês geriam essa situação? Como é que ela brincava? Brincávamos com ela, jogávamos xadrez. Era assim. Claro que de vez em quando íamos à rua também com ela, não é? Porque as coisas também não são a preto e branco, é óbvio. Eu quando ia às compras levava, não é? Havia um jardizinho ali ao pé de nós que procurávamos ir assim numa altura mais calma do dia. E pronto, e no fundo é isso. Geríamos as coisas assim. Na clandestinidade, o salário era pouco, não é? Dava para comer e pouco mais. E em relação à roupa e coisas assim, era da solidariedade. Portanto, de vez em quando traziam, se dava, se não dava, pronto, levavam para o outro lado. Mas era assim. É sabido que muitas mulheres perdiam os seus bebés, às vezes derivados ao parto e depois outros ainda na primeira infância. Imagino que nunca tenha passado pela perda de um filho. Não. Nem conhecia nenhuma... Conheço uma moça que estava grávida. O marido precisou de sair ao pé dela para uma tarefa qualquer, já se aproximava o parto, ela teve a criança morreu e tiveram que o enterrar. E era clandestina? Exatamente. E como é que se procede o processo do enterro e depois posteriormente... Não faço ideia. Ela, por acaso, ela saiu nessa altura em que a gente foi para férias. Ela foi com a gente porque estava completamente... Foi para um tratamento mesmo mental lá fora. Porque é uma coisa que nem quero imaginar. Uma pessoa está grávida, tem um parto em casa, sem apoio nenhum, a criança morre e o marido, quando chega, tem que enterrar a criança. É horrível, não é? Pois, porque imagino que depois do enterro nem... Não há enterro. Pois não há. Não sei como é que... Não sei. É que depois uma pessoa acaba por não fazer grandes perguntas também, não é? Sabe isso e retrai-se. Não interessa estar ali a massacrar a pessoa com recordações terríveis, não é? Não, foi um caso assim que eu conheci, mas de resto, não sei de mais nenhum. O que me parece é que ou imigrava, não é? Portanto, ou ficava em Valdevarga ali naquela pasmaceira, ou imigrava, como muita gente lá imigrou, não é? No fundo é isso.
E pronto, a única coisa que eu me, como é que é dizer, que me aborrece é não ter estudado mais. Mas foi as circunstâncias da vida também, não é? Pronto. As pessoas ou aceitam, ou então não vale a pena, ou então nessa altura tinham feito outra coisa. Naquela altura foi assim, a vida foi assim, e pronto. E estudei aquilo que me apeteceu, faço aquilo que me apetece, também andou com a vaca, não é bem. Mas pronto, o Raimundo é que diz assim, isso é que era bom que fosses fazer isso. Eu digo, pois é bom, é. Porque eu já estou a pai há 30 anos, canto em coros, não é? E já tinha os filhos, ele ficava com eles e dava-lhes o jantar e tratava disso tudo. Não, acho que não pode ser como eu vejo aí algumas mulheres ainda, numa altura mal, era só o que faltava, nem pensar. Procurou sempre a sua independência. Nem pensar, não, isso aí era muito difícil, aperrear-me, como eu vejo aí muitas mulheres, bolas. Ainda hoje, o que me aflige é que ainda hoje se vê isso, não é? Exatamente, planeámos a Leonor, depois o Zé não foi planeado. O Zé não foi planeado, não, foi o Zé, claro, pois. É assim, foi numas férias na Polónia, acho eu, quando regressámos, soube que estava grávida. Pronto, foi assim. Sempre sonhou ser mãe? Sim, eu acho que sim, que as pessoas, quer dizer, não sei, há muita gente que não quer ter filhos, isso cada um sabe de si, não é? Eu fui mais um bocado para estar mais acompanhada na clandestinidade, no fundo, foi um bocado egoísta da minha parte, mas é assim, também queria ser mãe, não é? Pronto. É assim. Quando fui para a URSS, o meu pai meteu-me no comboio, aqui em Braço de Prata, que era uma estação mais recatada, Santa Apolónia era mais... E fui para o Porto com uma credencial. Disseram-me, vais ter aqui, há de aparecer alguém que te pergunta isto e tu respondes isto. Depois disso acontecer, fui para casa de uma pessoa, ia ficar 2 ou 3 dias na zona do Porto, não sei onde é que é. Sei que era na zona do Porto, foi porque fui de comboio para o Porto. E pronto, lá fomos, a pessoa que me levou, andámos bastante tempo, não sei se era perto, se era longe, sei que andámos muito, devia ser para me despistar, não é? E às tantas encontro-me frente a uma porta de uma casa. Abre-se a porta e eu vejo a minha tia. Tinha vindo para a clandestinidade antes da minha mãe e que eu conhecia, bem, com quê? 6 anos, 7, nunca mais a tinha visto. Se calhar pensaram que eu não a reconhecia. E pronto, e foi essas peripécias também que uma pessoa passa na clandestinidade e eu não queria dizer quem era, porque não podia, não é? Mas pronto, mas chorava. Depois chorava. Ela, posteriormente, depois do 25 de Abril, disse... eu falava para o Armando, que era o companheiro dela, que tu devias ser filha de alguns burguesinhos e agora choravas com pena, não sei o quê, queria estar com eles, não sabia que era eu. Posteriormente, num outro dia, ele levava um caderninho de sinónimos de francês com a minha letra e mostrei à minha tia. E ela disse, mas eu conheço esta letra, isto é a letra das cartas que vem da minha irmã. E eu disse, pois eu sou a tua sobrinha, foi assim. Não sei, eu só posso dizer esta experiência. Quando nós chegámos à escola, temos uma consulta médica. Portanto, eu tinha 16, 17, por aí. A médica com quem falámos disse, olha, nós aqui ficam já a saber que não fazemos aborto a naturais de países onde ele é proibido, que era o nosso caso. Não é? Portanto, tenham cuidado. Foi quase como dizer assim, protejam-se, tenham cuidado, porque não sei como é que era, não faço ideia. Sei que lá as crianças eram muito acarinhadas, não é? Portanto, eu lembro-me que visitávamos escolas e outras coisas e os miúdos falavam sempre à página língua. E pronto. De resto da maternidade não sei, era gratuito, eu lembro. E depois é assim, uma pessoa tem uma constipação, fica isolado. Não é como aqui, que anda a espalhar os vírus por todo lado. Isto também são um bocado exagerados. Mas isto, a gente tem que ver também as coisas à luz daquela altura. Isto era 69, 68, 67, 68. Já lá vão uma catrefada de anos, não é?
Mas não, aquilo foi uma coisa, uma liberdade, assim, uns 9 meses de liberdade. Deve ter sido uma experiência. Foi inolvidável, de facto. Não é? Aquilo não havia pensos higiênicos naquela altura. Falando assim de uma coisa básica. Não havia, não sei como é que as pessoas faziam, não faço ideia, não sei. Já nem me lembro como é que era com a gente. Mas era assim uma coisa, papel higiênico. Enfim, olha, era uma desgraça. Agora o resto era tudo ótimo. Kefir, uma cantina com comida boa, barata. Nós recebíamos uma bolsa que nos dava para comer e para ir aos espetáculos. Não é? Claro que a gente tinha uma vantagem, porque a nossa tradutora era uma tipa que sabia profundamente de literatura portuguesa, uma tipa cultíssima, e que nos arranjava sempre bilhetes para aquelas coisas mais giras. Mas conseguimos comprar giradiscos lá para a gente ouvir música, discos, era tudo tão baratinho os discos. Mas não conseguimos trazer nada, porque não podíamos trazer nada, nem fotografias. Nem fotografias? Nem fotografias, nós não podíamos trazer uma fotografia a esquiar, então, depois a PIDE apanhava-nos e dizia, digam lá onde é que tiveram. E os meus pais, a PIDE espalhou fotografias minhas pelas polícias, porque apanhou fotografias minhas em casa dos meus pais, porque os meus pais não as deitaram fora. Por acaso não me apanharam, mas pronto. É assim. É que podiam levar à prisão deles. É claro que as pessoas também mudam, não é? Aquilo eram fotografias, pai, com o quê? 15, 16, por aí. Que ainda tenho hoje, não é? Depois apanhei-as. Deram muitas que havia lá na PIDE, com o nome, aliás, o nome até está trocado, não é? Mas pronto. E tenho fotografias do meu pai, da primeira prisão, aquelas fotografias, as três fotografias. Meu pai foi preso em 54 também, lá na Terra. Portanto, tenho essa dessa altura e tenho as da minha mãe e da minha irmã, que a PIDE tirou, aquelas 3 fotografias. É assim. Eram tempos difíceis, eram. Porque as pessoas não fazem ideia. Era assim.